Meninos do terceiro ano, tudo bem, gente, com vocês? Olha, nós vamos para mais uma aula, tá? Do nosso conteúdo bimestral. Eu já expliquei para vocês no Google Meet sobre esses conteúdos aí. Vou explicar agora para vocês aqui nessa videoaula, tá? Gente, esse conteúdo é da nossa bimestralidade, então nós vamos seguir aqui. Olha, já expliquei, como eu expliquei para vocês, as classes gramaticais, elas são 10, mas eu já expliquei para vocês quais. Já expliquei sobre substantivo, artigo, adjetivo e sobre advérbio, tá? Eu vou explicar para vocês aí agora por que são considerados variáveis e invariáveis. O que são variáveis? Variáveis é que varia, é que muda, tá bom? E invariáveis são os que não variam e os que não mudam. Então, os substantivos, os artigos, adjetivos, numerais, pronomes e verbos mudam, tanto uma palavra quanto a outra. Já os invariáveis, que são os advérbios, as preposições, as conjunções e interjeições, eles não mudam, eles não variam, tá bom? Então, vamos lá. Vou explicar para vocês os 4 que eu já expliquei no Google Meet, aí para nós andarmos juntinhos com o conteúdo do Google Meet. Essa aula de hoje, essa videoaula, ela será sobre os 4 que eu já expliquei, que são substantivos, artigos, adjetivos e os advérbios, tá bom? Então, nós vamos lá agora. E depois, lógico, eu vou explicar os outros 6, tá, gente? Então, vamos, pessoal, olha, substantivo, eu já tinha explicado para vocês e ficou muito claro, de uma forma muito clara, o que vem a ser o substantivo, certo? Substantivo, então, é tudo aquilo que dá nome aos seres em geral. Vamos aqui deixa eu só mudar aqui um pouquinho para ficar mais fácil, tá? Substantivo, nós temos que ver substantivo quanto ao grau, o número e gênero. Então, o que é o substantivo? A classificação de substantivo é aquilo que dá nome aos seres em geral. Então, quando eu digo o grau é simples, singular, né, ou plural, grau aumentativo ou diminutivo, o número singular ou plural e o gênero masculino ou feminino. Então, aí nós temos o exemplo, a menina caiu da escada. Aí, como que vai ficar em relação ao que eu estava falando acima, a grau, número e gênero? Aí fica, o menino caiu da escada, que é o gênero. As meninas caíram da escada, que nesse caso eu vou me referir ao número. E a menininha caiu da escada. Nesse caso aqui, eu estou me referindo ao grau, que é diminutivo, tá? Olha o outro exemplo aí. O cão ficou sem dono. Aí fica, a cadela ficou sem dono, no gênero feminino. Os cães ficaram sem dono, no número plural, né? E o canzarrão ficou sem dono, que está se referindo ao grau, que é aumentativo, tá bom? Depois, nós vamos ver aí quanto à classificação. Como eu expliquei para vocês na aula anterior, nós temos a classificação dos substantivos. Eles podem vir com substantivos primitivos ou derivados, tá? Os primitivos fica assim, essa goiaba está deliciosa, porque está falando de uma palavra que não tem a origem de uma outra existente na língua portuguesa. Agora, quando eu falo de derivado,
A palavra goiabeira é uma palavra derivada da palavra goiaba, então fica a goiabeira ficou queimada, tá? Depois eu tenho o substantivo simples ou composto. O simples é quando tem apenas um núcleo, apenas um radical, que aí nesse caso, ó, eu quero um pouco de água. Composto, ela comprou uma água de cheiro. Aí, gente, o que acontece? Por que é composto? Porque eu tenho mais de um núcleo, tá? Porque eu tenho mais de um radical, certo? Depois nós temos aí, ó, classificação quanto ao tipo. Eu já tinha explicado para vocês também que ele pode ser concreto ou abstrato. O que é um substantivo concreto, né? Olha aí, ó, essa casa é minha. Casa é algo concreto, tá? Palpável, ok? Então, no caso de casa, ela necessita, tá? Nesse caso aqui é concreto, é algo concreto, palpável, tá? Abstrato, quando fala assim, ó, você é meu amor. Amor é abstrato por quê? Porque precisa que outro ser exista antes, precisa que uma pessoa exista para o amor existir, certo? Nós temos também os casos de substantivo comum ou próprio. Quando é que ele é comum? Ele é comum quando está se referindo, ó, vamos comer uma pizza. Então, pizza, por que é comum? É isso aí, porque está se referindo às pizzas, não está se referindo, por exemplo, quando eu digo assim, ó, substantivo próprio, eu vou para o Rio de Janeiro, né? Rio de Janeiro é um substantivo próprio, escrito com letra maiúscula, tá? Mas se eu dissesse assim, vamos, eu vou para uma cidade qualquer. Cidade é um substantivo comum, porque está se referindo a qualquer cidade. Agora, quando eu digo que eu vou para o Rio de Janeiro, eu estou apropriando, é o Rio de Janeiro, tá? Agora, substantivo coletivo. O coletivo está se referindo a uma palavra, se refere a várias coisas, tá bom? Quando eu digo assim, ó, ele foi atacado por um enxame. Nesse caso aí, enxame está se referindo a uma multidão, a várias abelhas, tá? Agora nós vamos passar, tá? Porque nós vamos para a outra classe gramatical que eu já expliquei para vocês. Essa outra classe gramatical que eu expliquei para vocês foi sobre o artigo. Então, o que vem a ser artigo? Vamos lá. O artigo, ele pode ser definido ou indefinido, tá? Aí eu tenho uns exemplos, ó, falei com o médico, ou artigo definido. Já encontramos os livros perdidos, os, artigo definido. Agora, quando eu digo uma pessoa lhe telefonou, eu estou indefinindo. Quem telefonou? Qualquer pessoa, tá? Ou quando eu digo assim, ó, uns garotos faziam barulho na rua. Nesse caso, esse uns aí está também indefinindo o artigo, porque não sabe quem eram os garotos, não sabe se é o certo quem eram os garotos que faziam barulho na rua, tá bom? Aí depois nós temos a forma na qual emprega-se o artigo, tá? Obrigatoriamente, a obrigatoriedade de emprego do artigo definido sobre a forma de numeral e substantivo especificadamente. Não cometer equívoco sobre o emprego de certo pronome.
e de forma facultativa emprega-se os artigos diante de pronomes possessivos. O emprego dos pronomes de artigos diante de nomes de pessoas, tá? Os artigos definidos são declináveis, podendo se combinar com algumas preposições também. Aí nós temos os exemplos, ó. Aí eu conto com o seu voto. Aí o homem diz, tudo bem, eu gostei dos seus planos de governo, mas olha o que tem armado para essa pessoa aí, para esse homem, um revólver, né? O político está com o revólver na mira do cidadão, me dizendo que nessa tirinha aí, que é uma charge humorística, né? Que conta com o voto, mas olha só como conta, de forma bem obrigatória, né? Depois, pessoal, nós temos outra classe gramatical que eu expliquei para vocês, são os adjetivos. Deixa eu aumentar aqui um pouquinho para vocês, para ficar mais fácil, tá? Então, eita, ó. Quais são o que é um adjetivo? Adjetivo é uma palavra que caracteriza um substantivo, atribuindo-lhe qualidade, característica, estado ou modo de ser. Os adjetivos, eles flexionam-se em gênero, número e grau. Então, nós temos aí a flexão de gênero, como por exemplo, o empregado competente está se referindo ao gênero masculino. A empregada competente está se referindo ao gênero feminino, tá bom? Depois, nós temos a flexão de número, que quando a gente diz assim, ó, poema herói cômico, poemas herói cômicos, número que? Singular, plural. Depois, olho verde água, depois olhos verde água, tá? Temos também a flexão de grau. Esse grau aí nós vamos considerar o aumentativo e o diminutivo. Aí quando nós dizemos assim, ó, atual, atualíssimo, negro, nigérrimo, fácil, facílimo, tá? Pessoal, agora nós vamos passar para o advérbio que eu expliquei para vocês na aula passada. E daí vai ficar para depois 6 classes gramaticais, porque agora nós vamos ver apenas sobre essas 4 que eu já expliquei anteriormente, certo? Ó, o que é então um advérbio? O advérbio eu já expliquei para vocês que ele muda o quê? O sentido do verbo, tá bom? A função do advérbio é mudar o sentido do verbo, ok? Então, vamos lá. Advérbio é uma palavra variável, ou seja, que varia, que indica circunstâncias ocorrentes através de uma ação verbal. As classificações empregam-se de acordo com a circunstância expressada, definidas conforme a norma gramatical brasileira. Aí nós temos as classificações, ó. Temos a classificação de modo, exemplo, ela está mal. Então, quando eu digo mal, bem, tá? De lugar, o cachorro está ali, aqui, acolá, perto, longe, é o que? Lugar. Tempo, eu visitei ela ontem. Quando eu digo ontem, hoje, amanhã, depois, tá? Noite, dia, tarde, estou me referindo a quê? Estou me referindo a tempo. O advérbio de negação, o próprio nome já diz, ele está fazendo o quê? Está negando. Não gosto de você, nunca gostei de você, jamais gostei de você, tá? De dúvida expressa o quê? Dúvida. Talvez ele acerte tudo, talvez, certamente, né? Intensidade, eu te amo demais. Então, esse demais está expressando o quê? Eu te amo muito. Então, muito, pouco, demais é o quê? Intensidade,
Afirmação, tenho certeza disso. Eu estou o quê? Afirmando. Já o interrogativo, olha aí o exemplo, ó, onde está você? Expressa o que? Interrogação. É um advérbio de interrogação, tá? Pessoal, olha, nós vamos hoje encerrar por aqui. Na nossa próxima aula da segunda-feira que vem, nossa videoaula, né? Eu vou explicar sobre as outras 6 classes gramaticais. Na nossa aula de amanhã, no Google Meet, eu vou explicar sobre as 6 classes gramaticais e na próxima aula da segunda-feira que vem, eu faço um reforço na videoaula sobre as 6 classes gramaticais que estão faltando, tá? Um beijo para vocês. Fiquem todos com Deus. Fui. Pessoal, e antes de mais nada, quero desejar aqui, antes de concluir, quero desejar aqui para todas as mulheres, tá? Do grupo Feliz Dia da Mulher. Um beijo para vocês. Fiquem todos com Deus. Fui.